Olá, sejam todas bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Liliths, esse podcast que fala de mulheres que fizeram e que fazem história. Hoje chegamos ao último episódio do livro Comunhão, A Busca das Mulheres pelo Amor, e nós vamos falar de um ponto que Bell Hooks traz no capítulo 14, que eu achei fundamental para a gente fechar esse livro, que é Amor Duradouro, Amizades Românticas. Então, nós vamos falar nesse episódio aqui sobre a importância das amizades e do amor nas amizades. Então, vamos lá. Bell Hooks já abre o capítulo falando que amizades longas e profundas são o lugar onde muitas mulheres conhecem o amor duradouro. E aí ela vai falar que a maior tragédia do casamento dentro da cultura patriarcal não é o alto número de divórcios, mas o fato de um número ainda maior de casais permanecerem juntos sem sentir que se amam. Muitas vezes, quando converso sobre relacionamentos com mulheres amorosas que estão envelhecendo, escuto nossas palavras sobre como é preferível a solidão oriunda do desenvolvimento do amor próprio e da autorrealização, à solidão de estar em um relacionamento no qual o amor não está presente. E ela traz esse ponto que é muito importante a gente refletir, porque tem essa questão da cultura. Existe uma questão que a gente precisa pensar dessa questão de fracasso e sucesso de um relacionamento diante de tudo que aquilo que a gente aprendeu nos contos de fada, que é eterno e eterno enquanto... Não, eterno enquanto dura e nós vamos falar já já. Mas de que é felizes para sempre. E aí tem toda uma questão de tipo, felizes para sempre a que custo? Será que vale a pena permanecer num relacionamento que não tem mais amor, que não tem sentido? Será que não vale a pena a gente aplicar aquela máxima, né? Que seja eterno enquanto dure e que, tipo, foi bom enquanto durou? E aí, muitas mulheres, por medo dessa solidão, permanecem em relacionamentos em que a solidão está presente, porque ela não se sente amada. E aí aqui ela traz que a solidão por escolha é sempre preferível à solidão imposta. Vou repetir. A solidão por escolha é sempre preferível à solidão imposta. A solidão que é imposta num relacionamento, que já não faz mais sentido. E aí você escolhe, por exemplo, terminar esse relacionamento e partir para um outro, foi uma escolha. E aí vamos falar de tudo que Bell Hooks vem falando, tanto no Tudo sobre o Amor como aqui na Comunhão, da importância do amor próprio, de você se valorizar, para que você esteja bem nas relações. E aqui ela traz um outro ponto que amizades românticas diferem de outras formas de amizade, precisamente porque partes envolvidas reconhecem que existe uma dimensão erótica em seu vínculo passional e reconhece que ela age como uma força energética, intensificando e aprofundando os laços. E aqui, essa dimensão erótica, ela não diz de uma questão sexual, que a gente tende muito a interpretar como isso. Que essa amizade romântica é a necessidade de estar junto com aquela pessoa, que é uma pessoa que te traz vida, te traz alegria, dimensão erótica muito nesse sentido. E não que sejam questões sexuais, né? E aí, ela relata que quando saí da primeira união estável de longo prazo, eu sabia que nunca mais buscaria uma parceria amorosa com apenas uma pessoa. Sabia com todo o meu coração que é melhor ter um círculo amoroso com laços comprometidos que se estendem para além de uma parceria privilegiada. E isso é muito importante. Para nós mulheres, isso é muito comum de que um relacionamento, um casamento tenha um status perante a cultura patriarcal de muito mais importância do que uma amizade. E, sinceramente, a gente tem que rever isso. Urgente. Porque as amizades são muito importantes, assim como o relacionamento amoroso, a parceria amorosa.
porque, assim, um não exclui o outro. Eu vou até dizer isso mais pra frente que Bell Hooks coloca. Enquanto meu primeiro parceiro se sentia ameaçado por minhas profundas amizades românticas, meu parceiro seguinte entendia completamente a importância de manter laços comprometidos de amor nessas amizades. Muitas amizades românticas duradouras entre mulheres se rompem quando uma delas encontra um parceiro ou se casa. Isso acontece sobretudo quando a mulher não tem uma consciência feminista. E aí ela vai privilegiar o relacionamento heterossexual e vai deixar essa amizade, deixar de alimentar, porque relação de amizade, relacionamentos amorosos, eles precisam ser regados, as relações precisam ser regadas como uma planta, como uma flor, precisa de manutenção. E o que acontece, que é muito comum, principalmente entre nós mulheres, é que a gente deixe de privilegiar nossas amigas por conta dos relacionamentos amorosos. E aí, um belo dia, quando esse relacionamento já não tem mais sentido, a gente se vê sozinha. A gente se vê sem apoio, porque são relações distintas e a gente precisa de ambas. Na cultura patriarcal heteronormativa, os únicos compromissos considerados verdadeiramente aceitáveis e dignos são aquele entre mulheres e homens hétero que se casam. É como se houvesse uma hierarquia, só que vamos lá, vamos refletir sobre isso, vamos repensar. Ela fala que com frequência mulheres estabelecem laços profundos de amor com homens gays. E essa amizade é muito bonita, é alimentada, são pessoas que dão suporte a uma outra, estão ali nos momentos difíceis, nos momentos felizes. Amizades românticas são uma ameaça ao patriarcado e à heteronormatividade, porque contestam fundamentalmente a suposição de que ter uma relação sexual com alguém é essencial para todos os laços íntimos significativos e duradouros. E isso é uma grande mentira. Estamos vendo aqui que amizades podem nutrir, podem dar sentido à nossa vida, podem nos dar muito suporte e não necessariamente têm necessidade de relações sexuais para que sejam profundas. E aí ela vai falar sobre a questão de mulheres que se sentem mais sozinhas que os homens, em parte porque a qualidade dos relacionamentos que satisfazia a maioria dos homens com quem eu falava deixava as mulheres insatisfeitas. Então ela traz de que para os homens, em relacionamento que os homens se consideram bem, para as mulheres não era o suficiente, por conta de todas as questões emocionais, de que os homens não estão dispostos a se aprofundar, a enfrentar certas dores emocionais para aprofundar esse relacionamento. E aí ela vai dizendo que terapias de esclarecimento e todo tipo de livro de autoajuda criaram uma consciência das disfunções na família e em relacionamentos. Sem querer repetir erros passados, muitas mulheres procuraram religiosamente orientação para que possamos alicerçar a nossa existência em paz, compaixão e amor. Para realizar esse desejo, muitas de nós criaram uma versão de casamento de Boston, cultivando amizades românticas nos quais diariamente vivemos o amor verdadeiro. E aí, o que é o casamento de Boston? O casamento de Boston foi uma expressão utilizada comumente na Inglaterra no fim do século XIX, início do século XX, para designar o relacionamento entre duas mulheres abastadas que moravam juntas sem depender financeiramente de homem algum. São duas amigas que decidiram viver juntas e compartilhar uma vida sem depender financeiramente de um homem. E aí ela traz que muitas escolhem conscientemente esses relacionamentos na meia-idade, quando reconhecem que não querem os laços que os homens heterossexuais oferecem. E aí elas vão experimentar um amor duradouro, um amor verdadeiro, numa relação de amizade. Certamente ouvimos falar mais da falta de homens disponíveis do que sobre a imensa quantidade de homens que as mulheres dispensam por serem tão emocionalmente travados a ponto de ser impossível conversar com eles, que dirá manter um relacionamento a longo prazo. Então, muitas mulheres foram avaliando isso, e aí olha a importância das amizades, olha a importância dos vínculos, de amizades que nutrem.
E aí aqui ela fala que é verdade que a maioria das mulheres heterossexuais tenta repetidas vezes persuadir os homens a fazer o trabalho de autocura e amor próprio para que a promessa do amor verdadeiro possa ser cumprida, mas a maioria deles simplesmente está confortável com o status quo ou não dispõe da coragem para atravessar a dor até chegar ao espaço de cura que os permitiria ser adultos e maduros. Em amizades românticas, profundas e duradouras, o compromisso com o crescimento pessoal é básico. O trabalho de cura é compartilhado, assim como a dor e a alegria. Mais do que nunca na história, jovens mulheres entendem melhor os obstáculos que enfrentarão procurando o amor em laços heterossexuais. Embora não tenham abandonado as esperanças, elas estão mais conscientes da necessidade de criar vínculos variados. E é isso que é importante. Tá, eu não desisti de encontrar uma pessoa, dividir uma vida com uma pessoa, mas é muito importante que eu tenha uma variedade de vínculos. É como se não as mulheres fossem tomando consciência de que elas não podem apostar todas as fichas num relacionamento romântico e que elas podem ser felizes caso não encontrem um parceiro para a vida. Isso estamos falando muito de relacionamentos heterossexuais. É importante notar que as amizades românticas podem coexistir com o casamento das parceiras, porque a razão de estarem juntas não é substituir o matrimônio, mas abrir a possibilidade de um amor verdadeiro, comprometido e duradouro entre amigas e amigos, e não apenas amigas do mesmo sexo. E é isso que eu já falei lá no início, não é para substituir, é abrir a possibilidade de amor em outros espaços. Como ela disse aqui, criar vínculos variados para que a gente se sinta nutrida por esses vínculos. A maioria das mulheres na cultura patriarcal já passou pela mágoa de perder a proximidade com uma amiga quando ela encontra um homem para si. Uma vez que a aliança feminina com os homens sustenta a heteronormatividade, a maioria dos homens exige ser o único laço primordial que a parceira vai cultivar com carinho. E aí é muito importante que nós mulheres estejamos conscientes de que, eu não preciso, não existe uma disputa aqui de poder, os vínculos são todos importantes e que a gente possa nutrir as nossas relações de amizade, que a gente possa estar com as nossas amigas, sair para tomar um café, fazer o que a gente quiser com elas e que elas são muito importantes. O amor duradouro é vital porque nos dá autoconhecimento de maneiras diferentes em relacionamentos estáveis dentro dos quais testemunhamos mudanças ao longo do tempo. E aí, então, venho aqui dizer e afirmar, esse episódio vem para fechar esse livro, para dizer sobre o amor das amigas, saia com suas amigas, enfim, façam o que vocês gostam juntas, converse, joguem conversa fora, assistam séries, tenham conversas profundas e valorizem essas relações, mulheres, valorizem, elas são muito importantes, porque num dia... Você não sabe o dia de amanhã e se vai fazer sentido essa relação que você tá. Será que vale a pena você deixar de lado, às vezes, uma relação muito duradoura, que é uma relação de amizade, para uma relação que, de repente, possa não fazer sentido mais? E aquelas que têm as amizades, valorizem suas amizades. Elas são fonte de amor também. Se mulheres de todas as amizades abraçarem o termo amizade romântica, abriremos espaço onde poderemos desenvolver laços primordiais em relacionamentos platônicos que sejam constantes, comprometidos e capazes de durar a vida inteira. Esses relacionamentos garantem à mulher que não encontra um parceiro perfeito, que tenha a chance de conhecer um amor verdadeiro e duradouro e, no fim das contas, esse é o amor que nos sustenta e dá significado à vida. Então, viva as amizades entre as mulheres, porque ao contrário também do que a cultura patriarcal nos ensina, né, planta muito e semeia muito a questão da rivalidade feminina. É muito importante esses laços de amizade, os vínculos entre mulheres que se nutrem, que se apoiam, que dão as mãos e apoiam umas às outras a crescerem, a torcer para o crescimento de cada uma delas.
Então, viva os vínculos de amizade entre as mulheres. E com esse episódio, nós fechamos esse livro incrível de Bell Hooks, A Comunhão, a busca das mulheres pelo amor. Se você quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, meu Instagram é @psicóloga_mariana_borges. Vai lá e confere, tem muitos posts sobre Bell Hooks e um pouco mais sobre o meu trabalho. E compartilhe esse episódio com suas amigas, com as mulheres que você sente que tem um vínculo, tem um grande amor, para mostrar para elas o quanto você se importa com elas, o quanto elas são importantes para você e o quanto você as ama e torce por elas. Até o próximo episódio.